Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. No vídeo de hoje, nós passaremos um pouco da definição do que é taqwa. Na língua árabe, taqwa, ela tem diversos sentidos, onde o muçulmano deve sempre buscar esse termo utilizado e amplo. Na tradução para a língua portuguesa, encontraremos taqwa como piedade, como temor a Deus, consciência em relação a Deus. Enfim, são vários os ensinamentos que a palavra nos transmite. O importante é que, quando nós entendemos o que significa essa palavra, nós começamos a mudar as nossas situações como muçulmanos. Porque além de dizermos que cremos em um Deus único, sem sócios, filhos ou parceiros, que é quando a pessoa se intitula muçulmano, que é aquele que é submisso a um Deus único, ela precisa colocar na prática esses ensinamentos. E sem a taqwa, ela não consegue atingir esses objetivos. Muitas pessoas relacionam muçulmanos com a questão de vestimentas, com a questão de barba, com a questão do hijab, o lenço que as mulheres utilizam. Tudo isso pode ser, sim, uma taqwa, mas a taqwa ela é muito além disso. Em resumo, é tudo aquilo que nós fazemos que Deus nos ordena e tudo aquilo que nós deixamos de lado naquilo que Ele proibiu. Quando nós atingirmos esses dois objetivos, fazer o que Deus nos ordenou e se afastar do que Ele proibiu, nós estaremos assim diante desse termo islâmico chamado taqwa. Então, quando a pessoa ela cumpre com esses requisitos, ela começa a ter o sabor da fé nos seus corações, porque a fé ela vai e volta. Se nós não carregarmos ela todos os dias, nós não conseguiremos jamais atingir a piedade e o temor correto junto a Deus. Então, quando nós sentirmos em nossos corações que, por exemplo, a perca de uma oração deixa nós de uma forma tão triste e com culpa, isso é o indício de taqwa. Quando nós termos em mente que machucamos alguém, que falamos mal em relação a alguma pessoa, e isso nos incomoda, também é um indício de taqwa. Quando nós dormimos com a consciência pesada, relembrando atos que nós praticamos em relação às demais pessoas e aquilo nos incomoda, isso também pode ser um indício de taqwa. Quando nós temos o medo de pecar, mesmo que estamos sozinhos, e não pecamos por saber que aquilo é errado, e tínhamos a oportunidade de cometer o pecado, qualquer que seja, é um indício também de taqwa. E também, em resumo, quando a pessoa quer melhorar dia a dia, quando a pessoa quer mudar a sua situação, ser uma pessoa melhor, corrigir os seus erros, praticar aquilo que Deus ordenou, isso também é um indício de taqwa. Então, o temor a Deus, a consciência em relação a Deus, a piedade, resume-se assim nesses valores, que quando nós colocarmos tais valores em prática, nós atingimos assim a piedade sincera, o temor sincero em relação a Deus, sabendo que Ele tudo vê, que Ele tudo sabe e que não adianta nós escondermos, que nós estamos enganando a nós mesmos quando nós não praticamos aquilo que Ele ordenou e nos afastamos do que Ele nos proibiu.
enfim, que nós tenhamos essa qualidade em nossas vidas, o temor sincero a Deus, melhorando as nossas condições. Deus Altíssimo seja, Ele diz no Alcorão que Deus não muda a condição de um povo enquanto esse povo mude o que está em seu próprio íntimo. Então depende de nós a mudança para que Deus, o nosso Criador, mude a nossa situação, melhore aquilo que nós queremos de mudança em nossas vidas. E também Deus diz no Alcorão, é na recordação de Deus que se sossegam os corações. Quando nós lembrarmos de Deus, o nosso coração se tranquiliza, ele se sossega, ele se acalma. E se nós lembrarmos de Deus, jamais nós iríamos perder uma oração, jamais nós iríamos machucar alguém, jamais nós iríamos ser corruptos, jamais nós iríamos ganhar o dinheiro de forma ilícita, jamais deixaríamos qualquer ordem de Deus, porque o contrário disso se chama hipocrisia. E no Islã não existe meio termo. Ou você está com Deus, ou você está longe dele. Que nós tenhamos essa consciência do que significa essa palavra e coloquemos no dia a dia, lapidando assim a nossa vida, sempre para buscar o melhor, aprofundando assim o bom comportamento, cumprindo aquilo que Deus nos ordenou e afastando daquilo que Ele nos proibiu. Assalamu alaikum, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos vocês.